5 gratuitos e os outros 14 são pagos em uma plataforma de cursos EAD, que a gente vai apresentar aqui posteriormente. Além de você obter esse conhecimento, você estará pagando em torno de 20% do valor do curso presencial e ainda terá 90 dias de suporte ao curso via WhatsApp. Ou seja, nós temos um grupo no WhatsApp e teremos aqui um suporte para vocês durante 90 dias. Suporte, o que eu digo é suporte dentro do que foi passado no curso, logicamente. Então aproveite e faça um teste nesses primeiros 5 módulos, onde chegaremos até a parte de instalação do Windows Server 2012 R2. Ou seja, nós vamos começar aqui as boas práticas de consultoria até a instalação. Posteriormente, os outros módulos são na parte EAD. Então vamos começar falando dessa pessoa que vos fala e que ministra esse curso. Meu nome é André Bento, tenho 20 anos na área de TI, especialista em redes, cabeamento estruturado e Windows Server, com algumas certificações, como MCP em Windows Server NT 2000, 2003, 2008, 2012, e MCSA em Windows Server 2003 e MCSA mais Security no Windows Server 2003, entre outros. Eu tenho vários cursos na área de tecnologia. Atualmente estou terminando o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalhei em grandes empresas em São Paulo, tais como Globo, Rotif, Motorola, Edições Paulinas e etc. Bom, Globo todo mundo conhece, né? A Rotif é a terceira maior construtora do mundo, Motorola todo mundo conhece, Edições Paulinas são as edições normalmente da Igreja Católica. Atualmente atuo como consultor de TI no Ceará, estou no Ceará, na região sul do Ceará, para empresas como a Claro, Embratel, Magazine Luiza, Grandene, Atacadão, entre outras. Então vamos ao que interessa. Caso queira saber mais, acesse o meu site pessoal, www.andrebento.com.br. Nós temos também o site do curso, né, que é o www.aprendawindowserver.com.br, que é o que embasa todo o nosso curso. Então, como foi falado anteriormente, nós temos aí 19 módulos, sendo que os 5 primeiros que estão em azul aqui são módulos gratuitos. Então, primeiro, consultoria e valores, onde a gente vai falar um pouco sobre consultoria, como prestar essa consultoria, para que serve a consultoria e os valores, para que a gente não saia da base do mercado, né? Para que, como nós comumente chamamos, não prostituirmos o mercado. Depois vamos ter um curso de introdução à IP. É um curso básico de introdução à IP, nada muito profundo. Nós vamos ter sobre IPs da LAN, né, Local Area Network, não da WAN. Então são os ranges que nós podemos utilizar em nossas redes locais. Depois disso, vamos ter levantamento de dados e decidir as configurações iniciais da rede. Isso daqui, esse item 3, ele depende muito do item 1, consultoria, porque é nela que a gente vai conseguir levantar esses dados. Depois vamos trabalhar um pouco o programinha de virtualização VirtualBox. Eu não vou trabalhar com Hyper-V, eu vou facilitar, porque nem todo mundo consegue rodar o Hyper-V. Precisa ter uma boa máquina para rodar. E o VirtualBox ele roda praticamente em qualquer máquina. E finalizando a parte gratuita com a instalação do Windows Server 2008 R2. Nós vamos instalar, deixar pronto para o próximo passo. Já no curso EAD, o curso pago, nós teremos o módulo 6, que é configurações de redes iniciais, no Windows Server 2008 R2. Essas configurações também dependem da consultoria, certo? Também dependem da consultoria, do item 1. Depois vamos fazer a instalação do AD. No módulo 8, vamos usar o modelo AGDLP, que é um modelo utilizado pela Microsoft, que é container, grupo, usuário e acesso, né? Depois o módulo 9, estrutura de arquivos, para um servidor de arquivos. Nós vamos montar a estrutura. Também depende da consultoria, lá em cima. Então você está vendo que esse módulo 1 ele é muito importante no que nós vamos decidir nos módulos seguintes. O item 10, a criação e configuração de um domínio do AD. Então nós vamos criar e configurar esse domínio, né? Levantar o domínio, como comumente os analistas chamam. O 11º módulo, nós vamos criar usuários no AD. Então vamos começar a criar esses usuários. O 12º módulo é a criação e gerenciamento de grupos no AD.
né? O grupo vai facilitar muito o teu trabalho em relação a você dar direitos e etc, a separar as pessoas. O 13º módulo, criar e gerenciar unidades organizacionais, as OUs, chamadas OUs, ou os containers. E o 14º módulo, instalação de um servidor DHCP no Windows Server 2008 R2 e configuração do servidor DHCP no Windows Server 2002. Ou seja, nós vamos ter aqui a instalação e configuração no módulo 14, certo? Do DHCP. O DHCP que é o servidor que distribui os IPs automaticamente para a máquina. Nós não precisamos estar fazendo nenhuma tabelinha de IP. Eu coloquei IP em tal máquina, coloquei esse IP em tal máquina, porque sempre acaba confundindo, você acaba colocando duplicidade de IP na rede e caindo 2 ou mais máquinas por causa desse problema. Para evitar esse problema, a gente usa o DHCP, que é um servidor de distribuição de IP. No 15º módulo, a finalização do servidor de arquivos, onde a gente vai fazer o compartilhamento e permissões. No 16º módulo, nós vamos usar o primeiro item do DNS, que é a instalação de um servidor DNS no Windows Server 2008. No 17º, a segunda parte de DNS, que é o registro do SOA e o NS Lookup. Na 18º módulo, como remover funções no Windows Server. E finalizando, o 19º, ingressar computador cliente no domínio do Windows Server. Ou seja, ao final deste curso básico, você vai conseguir montar um servidor normal, com todas as configurações básicas solicitadas pela Microsoft, né, para o bom funcionamento de um servidor, criação de usuário, criação de OU, criação de grupo, né, algumas configurações de permissões e compartilhamento de arquivos, ou seja, um servidor de arquivos, né, já são o terceiro servidor aí, e o servidor DNS, que é o Domain Name Server, que é aquele servidor que transforma IP em nome, nome em IP, ele vai facilitar muito aí a tua vida dentro da tua rede. Por final, nós vamos ingressar no domínio, ou seja, subir as máquinas do cliente no domínio, para que ele tenha todas as funcionalidades desse domínio que está em rede. Então vamos lá, vamos começar? Consultoria e valores, nosso primeiro módulo. Bom, consultoria, essa é uma etapa das mais importantes. É como eu falei anteriormente, fui citando para vocês os módulos. Dentro de cada módulo daquele, a maioria deles necessita dessa consultoria para que ele seja bem dimensionado. Então aqui a gente está falando aqui que esta é uma etapa das mais importantes e nela que levantamos os dados para mensurar o nosso servidor, tanto para hardware como para o software. Ou seja, nesta etapa é que a gente vai conseguir mensurar que tipo de hardware servidor do cliente precisa, tá? Nós não numa determinada empresa que tem uma empresa de pequeno porte, não vai precisar de um servidor de grande porte. Então isso é um gasto supérfluo. Então vamos mensurar esse servidor para que não fique também no gargalo, no limite, mas que seja um servidor que atenda ao cliente e que tenha uma possibilidade de crescimento ainda nele, certo? Como a parte de software que a gente vai levantar para saber o que realmente o cliente necessita. Isso é importante, gente. Não adianta você instalar coisas que o cliente não vai utilizar, certo? Então, o primeiro item é conhecer o ambiente do cliente. É de extrema importância que o consultor conheça o ambiente do cliente, a estrutura de cabeamento, suíte, desktop, servidores existentes, se caso tiver. Só assim poderemos estruturar o nosso servidor para que não tenhamos problemas futuros. Ou seja, você vai ter que ir 1, 2 ou 3 vezes no cliente e levantar esses dados dele. Saber se já tem uma rede funcionando. Quantas máquinas tem nesta rede? O que vai ser colocado nessa rede? Como vamos extrair isso aí? Como vamos mensurar isso aí? Com esses dados nós vamos mensurar toda aquela parte de hardware e de software, né? Que é a próxima etapa aí, ó, extrair do cliente quais os objetivos dele.
finalizando essa parte de conhecer o ambiente do cliente, ou seja, você levantou tudo que o cliente tem, o peso que ele já tem lá. Dentro desse ambiente do cliente, a gente tem que também levantar tudo o que vai ser de gargalo para o servidor. Porque não adianta a gente ter um ótimo servidor lá, comprei um servidor Dell, comprei um servidor IBM, muito bom, com 30, 40, 50% a mais do que o cliente necessita, e você coloca esse servidor lá e a tua conexão de rede está lenta. Por quê? Porque ele não tem um cabeamento estruturado, porque ele tem muito, o que acontece em muitos clientes pequenos e pequeno porte, colocar vários switchzinhos distribuídos nas salas, e dali daqueles switchzinhos que são switches caseiros de 8 portas, distribuir para dentro de uma sala. Então ele leva um ponto até lá e de lá ele distribui com esse switchzinho. Isso daí gera muito broadcast, gente. Para quem não sabe o que é broadcast, é a quantidade excessiva de pacotes desnecessários trafegando na rede. Isso gera lentidão. Então tudo isso é preciso ser estudado para que lá no relatório final você, olha, eu preciso que tenha melhorias na sua rede de cabeamento estruturado, de ativos de rede, que seja bem feito. Lógico, se você também puder trazer para você esse serviço, vai ser melhor para o cliente, ou seja, ele vai estar em um local só, tendo toda a estrutura. Você vai fazer o cabeamento, você vai fazer o servidor, deixar tudo conforme o cliente deseja. Extrair do cliente quais os objetivos dele. É sempre bom termos reuniões com o cliente. Essa inicial para mensurar os objetivos dele em relação ao servidor. Que tipo de funções serão habilitadas no servidor? Então, esta reunião de objetivos, junto ao cliente, nós vamos saber o que vamos habilitar no servidor. Exemplo, eu estou em um cliente que ele tem uma aplicação e dentro desse servidor vai ter uma aplicação. Então, eu preciso saber que tipo de aplicação, que banco de dados vai rodar, quais são as necessidades dessa aplicação, entrar em contato com o pessoal da aplicação. Então assim, você vai precisar saber tudo o que o cliente tem e qual o objetivo final dele. Normalmente o objetivo final do cliente é uma rede que funcione sem problemas e seja minimizado o máximo possível de problemas, que não tenham chamados, né? Então a gente tem que minimizar e tem que fazer uma rede que sirva para o cliente. E o relatório final. Só assim poderemos emitir um relatório para o cliente, informando as adequações em sua estrutura, ao que eu falei, se tiver alguma adequação, que é o caso dos switchzinhos lá que eu citei, do cabeamento estruturado, etc. Então, informando as adequações em suas estruturas atuais de rede e o que precisamos de hardware e software para atendê-lo. Somente assim poderemos passar para o cliente exatamente o que ele precisa. É através desse relatório que eu vou dizer ao cliente, olha, você precisa melhorar na tua rede esse item. E eu necessito de um servidor com este item de hardware. E o servidor vai ter este serviço habilitado. Então, para que o cliente saiba o que você necessita e o que tem de gargalo na rede dele que necessita ser melhorado. Continuando ainda na parte de consultoria, vamos, por exemplo, ver o levantamento de um cliente pequeno porte. Esse é um exemplo que eu citei um pouquinho atrás, mas eu vou repetir esse exemplo, né, com mais ênfase. Então, conhecendo o ambiente do cliente, aquela primeira fase. Então, a gente foi lá, o ambiente desse cliente é de 10 desktops, ou seja, ele tem 10 máquinas, com menos de um ano de uso. É interessante saber o tempo de uso das máquinas do cliente, porque elas também podem dar problemas. Dependendo do tipo de máquina, ela pode causar um problema. Não só a rede, mas ao usuário que está no local, você coloca um bom servidor lá e o usuário não está conseguindo ter acesso rápido ao banco de dados, enquanto outros estão tendo. Mas por quê? Porque aquela máquina dele é antiga. Então, para ser colocado no relatório futuro, aquele relatório que nós vamos entregar ao cliente, que as máquinas X máquinas estão obsoletas na rede dele e precisam ser trocadas. Caso não seja trocado, será um gargalo para aqueles usuários, certo? Então a gente colocou aqui 10 desktops com menos de um ano de uso. Desktops da marca Dell, interessante aqui, ó. Pode ser HP, pode ser IBM, o que for. Lenovo.
Mas eu já fui indagado por clientes, porque eu falei de computadores Dell e falei das máquinas montadas. E mostrei para o cliente as diferenças. Só, a máquina montada e tal, é assim, sabe? A máquina Dell tem esse item de vantagem. Mas o cliente olhou para mim e disse, olha, mas o Dell também não é montado? Igual a máquina montada? Eu olhei para ele e disse, lógico que a máquina é montada. Todas as máquinas são montadas. Mas a máquina montada que a gente fala é aquela máquina montada pela aquela empresinha de esquina que está ali, que você comprou ali, que não tem nada original, vem tudo pirata, e tá ali, montou e dura 1, 2, 3 anos no máximo. Diferentemente de você comprar de uma empresa de grande porte, como a Dell, como a IBM, como a Lenovo, como a HP, que tem uma durabilidade de 5 a 10 anos. Então são essas as diferenças. Você está comprando de uma multinacional ao invés de comprar de uma esquina. É como você comprar na mercearia do seu bairro, é diferente de você comprar numa grande empresa varejista de alimentos. É a mesma a diferença que tem. A varejista você vai ter N produtos lá, e a pequena você vai ter só aquele pequenininho produto lá que você não vai conseguir ter uma diversidade. Então, cabeamento estruturado, né? Então o cabeamento desse nosso cliente é todo estruturado com cabo Furukawa. Interessante a gente saber o tipo de cabo, tipo de conector, quanto tempo tem esse cabeamento, switch de rede Tricom, todos os ativos. É bom a gente saber todos os ativos, tempo de uso. Isso tudo vai pesar no nosso relatório em um rack centralizado. Então a gente já está vendo que o cabeamento do cliente é estruturado. Extrair do cliente quais os objetivos dele. Então nesta etapa o cliente informou da agilidade do acesso. Então ele quer ter uma agilidade no acesso, que o servidor terá uma aplicação instalada em um banco de dados Firebird. Então é importante aí a agilidade no acesso. Se diz, meu cabeamento não é estruturado, ele não está tendo agilidade. Sim, ele está tendo agilidade, mas nós vamos montar um servidor, e nesse servidor a gente tem que mensurar esse nível de agilidade dele em questões de hardware e software. E o banco de dados, o Firebird, podia ser um MySQL, podia ser o SQL Server, podia ser o banco de dados Oracle. Então tem inúmeros bancos e todos os bancos têm suas limitações de hardware. Então a gente tem que saber isso aí. E ainda usará as funções de servidor de arquivo, de HCP, DNS e autenticação, ou seja, quase todas as funções de um servidor normal. Atenção, sempre é bom entrar em contato com a empresa que é detetora da aplicação para mensurar a estrutura. Então assim, nós sabemos aqui a estrutura do cliente, que ele vai ter DHCP, vai ter DNS, autenticação e etc. E também sabemos que ele tem uma aplicação. Agora a gente não tem como mensurar essa aplicação. A gente sabe que o banco de dados é Firebird, beleza? A gente sabe aí mais ou menos o que é de hardware que precisa para rolar um Firebird, mas nós não sabemos o peso que esse cliente tem, a quantidade de dados que é incluída nesse banco de dados e o que necessita. Então é bom a gente entrar em contato com a empresa que é detentora do software, né, desta aplicação, e conversar com o analista deles para saber o que necessita. Olha, eu vou comprar um servidor assim, mas vai funcionar com isso aqui. A tua aplicação funciona com um servidor assim, ou precisa ampliar a memória, ou precisa ampliar processador, ou precisamos ampliar HDs, etc. Enfim. No relatório final, analisando os dados, vemos que sua estrutura conta com ativos de qualidade. Isso facilitará o acesso ao servidor sem criar nenhum gargalo. Com as informações da empresa, do software e do servidor solicitado pelo cliente, poderemos mensurar qual servidor precisará para rodar no ambiente do cliente e quais os softwares e configurações dos mesmos que usarão, né? Então assim, numa aplicação dessa, como são poucos desktops, possivelmente a aplicação não vai ter uma usabilidade muito grande, ou seja, uma conexão de dados muito grande. Então, no caso, se eu fosse mensurar um servidor da Dell aqui, eu mensurava um T110 com 16 GB de RAM, 2 HDs de 1 TB em RAID 0, espelhado, bonitinho, e estaria de bom tamanho para esse cliente.
certo? Só se realmente em contato com a detetora da aplicação ela me dissesse outros dados e aí a gente poderia ampliar ou não. E quanto cobrar por esse trabalho todo? Por todo esse trabalho, quanto é que eu cobro por esse trabalho de consultoria? Gente, geralmente trabalho de consultoria a gente não cobra, tá? É de praxe a gente prestar esse trabalho inicial ao cliente gratuitamente. É logicamente que dados nesse relatório final não são colocados. Alguns dados não são colocados. Então a gente mensura tudo e passa para o cliente sem passar muita coisa, porque infelizmente ele pode fechar com outras pessoas levando esses dados para outros concorrentes. Então essa parte de consultoria normalmente nós não cobramos, mas é sempre bom estar por dentro do seu ambiente, ou seja, da sua localidade, e saber se é cobrado, se não é, quanto é, como é, certo? Então é bom sempre ver isso aí, que é o que nós vamos ver agora em valores. O que cobrar, como cobrar. Então, nessa parte aqui eu já estou até falando, serviço contratado, e agora, quanto cobrar, certo? Então, tem que ser visto o seu meio ambiente. Quando eu falo em meio ambiente, o ambiente da sua cidade. Como é que os analistas cobram isso? Como é que ele mensura isso daí? Para que você entre também no mesmo ritmo que eles. Afinal, você está aqui aprendendo, amanhã você vai estar em execução. Então, sempre é bom, antes de tudo, antes de começar a colocar a mão na massa, ver quanto estão cobrando por tais serviços do mercado de trabalho da sua região. Justamente para que você não seja um causador da, entre aspas, prostituição local. Quando a gente fala em prostituição local, é a gente dizer, por exemplo, aqui o meu ambiente no Ceará, eu cobro na faixa, esse servidor que nós estamos vendo agora, nós vamos ver até o final deste curso, R$2.000, somente o servidor. E R$50 por máquina ingressada no servidor. Então, logicamente, se a máquina precisar de uma formatação para subir no domínio, a gente vai fazer, está incluso. Então, um cliente daquele que a gente viu com 10 máquinas e o servidor, seria cobrado R$2.500 para fazer o serviço dele, aqui na minha região. Já na região em São Paulo, normalmente, os custos são mais elevados. Chegam a cobrar de R$3.000 a R$5.000 por um servidor desse. E mais aí uns R$1.000 para deixar rodando as máquinas deles. Ou seja, em São Paulo, normalmente, esse custo que seria de R$2.500 para se fazer essa estrutura de servidor do cliente, sairia por R$4.000 a R$6.000. Tá vendo a diferença? Por isso que você precisa estudar a sua localidade, o seu ambiente. Você precisa ter uma ideia para que não prostituir o local. Ou seja, o que é se prostituir o local? Eu aqui cobro R$2.500. Você que está fazendo está aqui na mesma área minha, não sabe nem quanto é, não sabe nem o que é, sabe que vai cobrar aí R$300 para fazer. Então você está prostituindo, ou seja, um serviço que é R$2.500, você está cobrando R$300, um pouquinho mais de 10%. É normalmente o que acontece com as pessoas que prostituem os locais. Então, não faça isso. Você está acabando com o seu comércio e acabando com o comércio dos outros. Então, tente sempre se ambientar. Isso acaba com todo o meio ambiente do seu trabalho e do seu ganho. Lógico, tem clientes que temos que cobrar mais ou menos pelos serviços, porque alguns serviços dependem da estrutura do cliente. É diferente um cliente com 10 desktops e outro com 100. Exatamente é isso que eu estava falando. Eu peguei o exemplo do cliente com 10 desktops, mas logicamente um cliente com 100 máquinas, com um servidor potente desse para fazer, possivelmente vai ter virtualização de servidor dentro do servidor, vai ter outros, enfim. Não sai por menos de uns 10 a 12 mil reais aqui na minha região, certo? Na região de São Paulo, uns 15 a 20 mil reais. Então, o que não muda é o valor da instalação de implantação do servidor, tá? Então, normalmente o servidor é 2 mil e acabou. Logicamente, tem uma pequena mudança
se dentro do servidor eu for usar o Hyper-V para fazer outros servidores. Então, para cada servidor virtualizado é R$2.000. Então, se eu tenho um servidor com 3 Hyper-V, com mais 3 servidores internos, ele vai ser cobrado R$8.000 por essa instalação de servidor, tá? Então fica a dica, não prostitua seu local, veja o ambiente e cobre conforme o local. Gente, finalizamos o módulo 1 aqui. Com a finalização deste módulo, aprendemos como fazer uma simples consultoria para levantar, e você sabe que é importante essa consultoria, porque ela vai mensurar os próximos módulos, né? Alguns módulos que a gente vai ver futuramente. A gente vai tirar dessa consultoria que a gente prestou. Levantamento de dados. Esses levantamentos de dados são importantes, que é aquela questão do que o cliente tem, para onde o cliente quer ir. Então, a gente tem que mensurar isso. Mensurar o que o cliente precisa, que é o que ele precisa de hardware, o que ele precisa de software. Tudo isso aí vem da consultoria. E quais valores cobrados dos meus serviços. É interessante isso aqui, que não cobrem abaixo do seu ambiente local. Sempre pesquise em seu ambiente local e cobre conforme ele. E por fim, uma atençãozinha aí, assista os 5 primeiros módulos gratuitamente e analise o nosso curso. Ao final você conseguirá fazer um servidor baseado em um Windows Server 2012 R2 com suas funcionalidades básicas e já poderá obter lucros para o seu leque de serviços. Ou seja, terminando esse curso, no mínimo, você já pode comercializar seu servidor, no meu caso aqui no meu ambiente, por R$2.000. Certo? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado e até o próximo módulo.